penado não respeitou as regras do semiaberto e, por isso, perdeu o direito à progressão. 8 de dezembro é comemorado o Dia da Justiça, uma data especial que simboliza a importância do Poder Judiciário cada vez mais presente na vida do cidadão. É no Dia da Justiça, celebrado desde 1940, que os servidores de todo o país e o Poder Judiciário são homenageados. São eles que garantem aos 200 milhões de brasileiros o cumprimento das leis e o acesso amplo e restrito aos direitos. O Poder Judiciário acaba sempre tendo esse papel no imaginário, né, da sociedade, de que ele vai servir, né, como, digamos, um porto seguro para que o direito efetivamente se cumpra e a justiça seja realizada. O Brasil possui 91 tribunais divididos entre estaduais, do Distrito Federal e militares, eleitorais, do trabalho, tribunais regionais federais, Superior Tribunal de Justiça e o Supremo Tribunal Federal. É ele quem define a jurisprudência adotada pelos demais. A atuação de todos os tribunais garante deveres e direitos aos brasileiros e cada vez mais o Poder Judiciário é procurado. Hoje são mais de 100 milhões de processos em tramitação. Para melhorar a prestação jurisdicional, novas ferramentas são utilizadas pela Justiça, inclusive com o incentivo de acordos entre as partes envolvidas nos processos. Mediação, conciliação e arbitragem são alguns métodos utilizados para garantir uma justiça mais rápida e eficaz. Para o professor de Direito, o Poder Judiciário está se adaptando às novas demandas e garantindo um acesso igualitário a todos os cidadãos. O Justiça em Números, que é realizado pelo Conselho Nacional de Justiça, permite um mapeamento com maior perfeição de quais são os próprios gargalos da justiça, né? Aonde a justiça precisa melhorar, o que ela precisa fazer, o que pode e o que está ao seu alcance. Então, na minha visão, o Poder Judiciário tem se mostrado um poder sensível às demandas da sociedade, às necessidades, e tem procurado se atualizar e se modernizar no sentido de melhor atender a nossa sociedade. Isso é muito importante porque, efetivamente, um Estado de direito precisa de um Poder Judiciário responsável e consciente das suas funções. Bom, e para falar mais sobre o Dia da Justiça, está aqui no estúdio a consultora jurídica da TV Justiça, Gisele Reis. Gisele, qual a importância do Judiciário nesse Dia da Justiça? É bom a gente falar desse assunto, né? É verdade, a importância, Érica, é fundamental para toda a sociedade brasileira, até porque é por meio do Poder Judiciário que as leis são aplicadas, que se tem como objetivo fundamental a pacificação social, a aplicação, assegurar basicamente os direitos que estão previstos na legislação, né, tanto os direitos fundamentais quanto os direitos individuais, os direitos coletivos. Então, o Poder Judiciário tem essa função de exercer a jurisdição, que significa dizer o direito. Resolver os conflitos sociais e, com isso, buscar a paz entre as pessoas, eliminando aí, opondo um ponto final entre os conflitos que acabam se estabelecendo diante da complexidade das relações sociais. E quais são as formas que o cidadão tem de acesso à justiça? Bom, a própria Constituição Federal, ela estabeleceu alguns mecanismos que tornam, que tem como objetivo efetivar esse acesso à justiça. Porque quando se fala em Estado democrático de direito, é importante lembrar que para que isso seja possível, é preciso ampliar esse acesso à justiça. Então, dentre as possibilidades que nós temos hoje previstas no nosso ordenamento jurídico, está a possibilidade de você chegar até o Poder Judiciário por meio das defensorias públicas. Uhum. A Defensoria Pública, na verdade, é uma instituição que tem como objetivo orientar, trazer esclarecimentos para a sociedade, tanto não só no aspecto das demandas judiciais, mas até antes dela, no que diz respeito às controvérsias que porventura vierem a surgir. E em especial daquelas pessoas que não têm condições de constituir advogado. Então, a população carente, que não tem condições, que é considerada como hipossuficiente, ela não pode pagar custas do processo, ela não tem condições de pagar advogado, ela tem, então, à sua disposição, como um direito fundamental garantido, a possibilidade de ir até a justiça por meio da Defensoria Pública.
Quando a gente fala de acesso à justiça, a gente tem que lembrar que isso é uma garantia do cidadão prevista no artigo 5º, inciso 35 da Constituição Federal, porque a lei não excluirá da apreciação do Poder Judiciário lesão ou ameaça a direito. Então, de que forma, né, sendo esse direito, né, uma garantia individual do cidadão, de que forma que ele pode efetivá-lo? Uma dessas formas é, como eu mencionei, via defensoria pública. Outra forma é via advogado. Nós temos também a criação dos juizados especiais, tanto cíveis, criminais, no âmbito dos estados, também no âmbito da Justiça Federal. E esse importante instrumento, que são os juizados especiais, eles possibilitaram que a população se achegasse muito mais à justiça. E por qual razão? Porque dependendo do valor da causa, sequer há necessidade do advogado. Então, no âmbito da Justiça dos Estados, eu tenho aí causas até 20 salários mínimos, não há necessidade de contratação de advogado e a parte pode diretamente ir até ao Poder Judiciário e pedir ali a solução para o caso concreto. Nas causas que são de competência do juizado no âmbito da Justiça Federal, esse valor chega até 30%, né? Então, aquelas causas cujo valor seja de até 30% do salário mínimo, significa dizer que aquele cidadão que está querendo discutir algo dentro desse valor, ele pode levar ao judiciário independentemente de advogado. E nós temos ainda as assistências judiciárias das faculdades, enfim, são esses mecanismos que permitem, que tentam, na verdade, aproximar, né, o cidadão da justiça brasileira. Gisele, cada dia mais se fala como tem que ser em mediação, conciliação e arbitragem, né? Em que elas consistem? Bom, são todos métodos alternativos de solução de conflito. Por muito tempo pensou-se que resolver conflitos, alcançar a justiça somente seria possível por meio do poder judiciário, mas não é bem assim. Existem situações em que as próprias partes elas chegam à solução do conflito sem que seja necessário levar aquela demanda ao poder judiciário. Então, existem situações que a gente chama de autocomposição e situações de heterocomposição. Quando a gente fala de interferência do Poder Judiciário, nós estamos diante de uma forma de solução de conflitos em que um terceiro, que é o Poder Judiciário, administra ali aqueles interesses. Mas eu poderia dar um exemplo de uma forma de solução de conflito na forma de heterocomposição em que eu escolho um árbitro e não o Poder Judiciário. Então, a arbitragem, por exemplo, é uma das possibilidades de solucionar conflitos em que as partes elegem um juiz arbitral por meio das convenções ali em que elas mesmas estabelecem quais são as regras, e é aquele juiz arbitral que vai dar uma sentença arbitral, dando solução para o caso concreto, normalmente quando envolve direitos disponíveis. Nós temos outras possibilidades de solução de conflitos, como, por exemplo, a questão da mediação e da conciliação. Na mediação, o mediador, que é um terceiro também imparcial, ele tenta fomentar o diálogo entre as partes. Ele não vai induzir nem propor nenhuma proposta específica de acordo, mas ao mesmo tempo em que ele fomenta a possibilidade de diálogo, ele permite com que as próprias partes consigam chegar à solução de um caso concreto. Na conciliação, também é um pouco semelhante com o que acontece na mediação, existe também esse terceiro que vai conciliar, mas o objetivo fundamental da conciliação é alcançar o acordo. Esse acordo também, ele é alcançado, ele é estabelecido por meio daquilo que as próprias partes, uma analisa que pode ceder ou não em relação a um determinado direito, e aí, com base nessa análise de prós e contras, com base na própria interferência do conciliador, elas conseguem chegar a um acordo e, com isso, pôr fim ao litígio. Então, são situações em que você pode resolver conflitos, litígios, sem necessariamente ter a interferência do Poder Judiciário. Em alguns dos casos, como, por exemplo, na mediação e na conciliação, é possível que você ainda submeta ao Judiciário para uma homologação, mas esses mecanismos podem acontecer também fora do Poder Judiciário. E no que diz respeito à arbitragem, só para finalizar, a sentença arbitral ela tem o mesmo valor de uma sentença judicial. Gisele, para a gente encerrar hoje, né, essa bancada do Dia da Justiça, essa entrevista, fala para a gente sobre o STF, a importância do Supremo no Poder Judiciário. Olha só, nós temos dentro da nossa estrutura do Poder Judiciário, toda ela está inclusive delimitada na nossa Constituição Federal, e o Supremo Tribunal Federal é o órgão de cúpula da Justiça brasileira, é o órgão máximo, exerce a função de Suprema Corte.
Então, a última instância da justiça é o Supremo Tribunal Federal. Então, aqui no Supremo, o que se discute são questões, por ser ele o guardião da Constituição, ele exerce o controle de constitucionalidade como uma função precípua. Também, uma das funções que eu poderia citar é no que diz respeito ao julgamento das ações penais envolvendo parlamentares, ou seja, aquelas pessoas que têm direito a ser julgado por um foro especial, por terem prerrogativa de função, que no caso é o Supremo Tribunal Federal, no caso de senadores e deputados. Então, o Supremo Tribunal Federal, ele se preocupa em julgar situações, inclusive em sede de repercussão geral, para que aquela decisão ela tenha um alcance de um número que não tem nem como a gente determinar de pessoas que acabam sendo alcançadas por aquelas decisões quando a análise se dá por meio de recurso extraordinário. No que diz respeito às ações diretas de inconstitucionalidade ou outras ações próprias do controle concentrado, aquelas decisões têm efeito erga omnes, que é uma expressão em latim que significa que vai atingir a todas as pessoas indistintamente. Tá ótimo, Gisele, obrigada pela sua participação hoje, falando do Dia da Justiça, da importância do judiciário na vida das pessoas. Obrigada.